Bem-vindos de novo ao jQuery UI. Continuamos aqui a ver mais alguns aspectos sobre o Draggable. Desta vez vamos ver o Distance. O Distance é uma propriedade que nos permite definir qual é a distância de pixels que o rato tem que percorrer antes do elemento poder ser arrastado. Isto é, vamos imaginar, eu agora aqui posso arrastar imediatamente, mas eu vou aqui criar condições para que eu clique, arraste um determinado número de pixels e só depois o elemento irá ser iniciado ou irá ser iniciado o arrastamento desse objeto. Então simplesmente terei que fazer o seguinte, distance, e depois definir aqui, por exemplo, 50 pixels, ok? O que significa dizer que quando eu refresco aqui, reparem, eu agora começo aqui, que já carreguei, começo a movimentar o meu rato e ele não vai mudar de posição até alcançar os 50 pixels e só a partir daí é que ele vai ser arrastado, ok? Sempre que eu quiser arrastar, eu tenho que arrastar 50 pixels para algum lado para que o elemento seja arrastado. Ora, mais uma vez, a ideia da existência deste tipo de método é para nos, ou desta propriedade, é para nos permitir não arrastar por engano alguns elementos, ok? Reparem, eu aqui arrastei porque arrastei mais de 50, portanto eu posso alterar aqui, por exemplo, para, vamos imaginar, 100, ok? E neste caso corro muito menos riscos de arrastar por engano um elemento, apesar de ele ser arrastável se eu o arrastar o mais possível. E, portanto, esta é a função do distance. Temos depois também o grid, e o grid tem aqui uma fórmula interessante, que é o facto de nós termos que definir aqui parênteses retos e depois definir qual é a nossa grelha. Ora, o grid é uma grelha que será invisível. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 50,50. E na prática o que vai acontecer é simplesmente isto. Em vez de ter aqui uma movimentação suave, eu vou ter... Ops, aqui aconteceu qualquer coisa. Falta aqui uma chaveta. Ok, vamos então refrescar. E reparem, eu vou movimentar o meu div, mas desta feita com o meu div ali a fazer um snap em coordenadas de 50 em 50 valores, ok? E portanto esta é a forma de poder aqui criar um elemento que se vai deslocar por cima de uma grelha específica. Temos também aqui o helper, que se calhar não dará para perceber nestas circunstâncias, mas vamos ver o que é que o helper faz. Neste caso o helper permite-nos criar um clone, ok? Um clone deste elemento. Então eu vou colocar aqui clone, e o que o helper me permite fazer é o seguinte. Ora, eu não tenho aqui isto tudo bem definido, agora sim. Reparem, eu tenho ali o meu elemento e quando eu clico para arrastar é criado um clone deste meu elemento. Quando eu o largo, ele automaticamente desaparece. Ora, isto poderá ter interesse noutras circunstâncias em que queremos fazer o drag and drop, mas ainda não chegamos lá. Podemos em simultâneo também definir a opacidade do meu clone. E neste caso vou colocar aqui a opacity, 0.4, ok? E então nestas circunstâncias o que vai acontecer é que o clone, em vez de ter o mesmo aspecto do elemento original, vai ser bastante mais transparente, ok? Para criar aqui um certo efeito de arrastamento diferente de drag and drop, por exemplo. Vamos ainda ver aqui o revert, ok? Ora, o revert é a possibilidade que nós temos de arrastar um elemento e ele regressar à sua posição original. Por defeito, se eu colocar aqui revert e depois definir true, simplesmente desta maneira, seja em que circunstância for, o meu elemento vai sempre regressar à sua posição original assim que eu o largo. Reparem, eu arrasto e ele volta à sua posição original, ok? Por menor que seja o espaço. No entanto, existem outras duas possibilidades de valores, que é o invalid e o valid, que neste caso são definidos como variáveis string. Se eu colocar o valid, na prática vamos ter aqui o seguinte, vamos ter um comportamento semelhante a não ter nada. No entanto, se eu colocar invalid, o que vai acontecer é que o meu elemento vai retornar à sua posição original se não for largado dentro de um contentor
droppable, ok? Ora, nós ainda não falámos aqui do widget droppable, mas quando lá chegarmos isto poderá eventualmente vir a fazer muito mais sentido. E portanto o valid e o invalid têm a ver exatamente com essa funcionalidade do drag and drop que nós iremos ter a ocasião de ver em vídeos posteriores.